Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje vocês vão aprender como usar o presente simples em inglês e para isso eu quero que vocês me acompanhem na tela do meu computador. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos começar aqui falando do presente simples. Eu quero mostrar para vocês o presente simples começando a partir das sentenças positivas. E para a gente começar a fazer isso, eu preciso escrever aqui na lousa primeiro todos os pronomes que a gente já conhece. Bom, pessoal, então são esses pronomes os que a gente vai trabalhar aqui. Eu gostaria de iniciar dando uma atenção especial a esses 3 pronomes. Porque o que vai acontecer, pessoal? Quando a gente estiver falando sobre presente simples, esses 3 pronomes vão fugir um pouco à regra. O que significa que eles vão seguir uma regra diferente dos demais pronomes, tá legal? Os demais pronomes vão seguir uma regra apartada desses outros 3. Então eu vou até colocá-los aqui em uma posição diferente no board para a gente conseguir visualizar isso aqui melhor. O que vai acontecer, pessoal? Quando a gente está falando de presente simples, a gente vai precisar fazer uma conjugação verbal. Porém, essa conjugação verbal vai acontecer somente com a terceira pessoa do singular, ou seja, vai acontecer somente no caso desses 3 pronomes aqui. E o que vai acontecer aqui? Cada verbo vai seguir a sua regrinha. A gente tem como classificar esses verbos em grupos diferentes, porque cada verbo vai ter uma regra diferente. Então, eu vou colocar alguns grupos aqui distintos. Eu vou colocar primeiramente o grupo dos verbos nos quais a gente vai adicionar um S. E lembrando, pessoal, a gente vai fazer essa conjugação serve somente para a terceira pessoa do singular, tá legal? Caso a gente tenha qualquer outra pessoa, no caso I, you, they ou we, a gente vai usar a forma normal do verbo. Então, por exemplo, eu vou começar aqui a falar do verbo work, que significa trabalhar. Então, se eu quiser falar, por exemplo, eu trabalho todos os dias, I work every day, you work every day, they work every day, e assim por diante, tá legal? Caso a gente queira dizer, por exemplo, ela trabalha todos os dias, então nesse caso, aí sim já começa a nossa conjugação verbal. Então, nesse caso, a gente precisa necessariamente adicionar o S ao final do verbo. Então, isso teria o sentido de ela trabalha, she works every day. Ela trabalha todos os dias, ok? Se eu quiser dizer, por exemplo, ele trabalha todos os dias, então he works every day e assim por diante, tá? Então, o primeiro grupo que a gente tem é o grupo no qual a gente vai adicionar o S ao final do verbo. Outro verbo no qual a gente também consegue adicionar o S é o verbo eat, que significa comer. Então, eu vou colocar esses verbos aqui, um embaixo do outro, somente para a gente ter alguma ajuda visual aqui, tá? Então, o verbo drink, também a gente pode colocar o S no final. O verbo write, que significa escrever. Speak, que significa falar. Sleep, que significa dormir. Cook, cozinhar. Então, deixa eu colocar o S aqui no final de todos eles. Originalmente, esses verbos não têm S, como eu falei anteriormente para vocês, mas então a gente está adicionando o S por conta da terceira pessoa do singular, combinado? Bom, já que somente a gente vai fazer a conjugação na terceira pessoa do singular, e eu já deixei vocês avisados que caso a gente tenha esses outros casos aqui, a gente não precisa modificar o verbo, eu não vou me dar o trabalho de escrever o verbo nesses casos, ok? Porque no caso, os verbos não sofreriam nenhuma alteração, então eu somente vou mudar na terceira pessoa do singular. Um outro grupo que a gente tem aqui é quando a gente adiciona o ES ao final do verbo. E isso vai acontecer, pessoal, especialmente quando a gente tem verbos com essas terminações aqui. Então, se você tiver um verbo que termina com as letras SS, por exemplo, ou um verbo que termina com SH, um verbo que termina com X ou CH, todos esses verbos aqui, a gente vai adicionar ES na conjugação da terceira pessoa, combinado? Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui. Caso a gente tenha o verbo finish, que significa terminar, então ele conjugado na terceira pessoa ficaria finishes. O verbo, por exemplo, mix, misturar, então conjugando mixes. O verbo teach, ensinar, conjugando teaches. O verbo push, empurrar, conjugando pushes. E assim por diante. Tem
outros 2 verbos aqui que não terminam com nenhuma dessas letras, mas a gente também vai colocar o ES no final desses 2 verbos. Quais seriam eles? O do e o go, tá? Então, apesar deles não terminarem com essas letras aqui, eles também são 2 verbos que a gente pode adicionar o ES. Então, o do significa fazer, conjugando para a terceira pessoa, então a gente tem does, e go significa ir. Então, conjugando para a terceira pessoa ficaria goes, ok, pessoal? Então, esses 2 verbos aqui, eles estão na regra, mas estão na regra de maneira diferente, né? A gente também tem aqueles verbos que terminam com o I, e eles vão seguir também uma regrinha um pouco diferente. Então, que verbos são esses, pessoal? Fly, por exemplo, o verbo voar, study, try, apply. Todos esses verbos, o que eles têm em comum? Eles terminam com a letra Y. E conjugando esses verbos para a terceira pessoa, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar a letra Y e a gente vai ter que acrescentar as letras I e S, ok? Lembrando novamente, pessoal, isso aqui é somente no caso da terceira pessoa, tá? Se eu tiver qualquer outra pessoa, no caso essas pessoas aqui embaixo, I, you, they, we, aí no caso a gente não precisa conjugar. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, ela voa, she flies, ou se eu quiser dizer, por exemplo, ela estuda, she studies, she tries, she applies, ou um outro verbo também bastante comum aqui é o verbo cry. Então, vai seguir a mesma regrinha do restante, né? A gente vai tirar o I e a gente vai adicionar o I e as, ou ES, então she cries, e assim por diante. Uma coisa que pode acontecer também, pessoal, mas aí já entra uma outra categoria de verbos, que são verbos que terminam com I também, porém, eles terminam com I, mas eles não são antecedidos por uma consoante, como é o caso aqui. Então, se vocês repararem, todos os verbos aqui que terminam com I são antecedidos por uma consoante. Observam? Essa outra categoria de verbos que eu colocar aqui não são antecedidos por uma consoante, são antecedidos por uma vogal. Então, no caso, por exemplo, do verbo play, a letrinha que a gente tem anteriormente a Y é A, então aqui a gente tem uma vowel. O verbo enjoy, a mesma coisa, então ele é antecedido por uma vogal. Todos os verbos que terminam com I, mas são antecedidos por uma vogal, a gente pode simplesmente seguir a regrinha do S, tá? Então, caso a gente tenha que conjugá-los na terceira pessoa, a gente pode simplesmente adicionar o S sem problema algum, ok? Então, recapitulando, pessoal, quando a gente está falando do presente simples, a gente vai fazer a conjugação dos verbos somente na terceira pessoa, ou seja, somente quando eu tenho he, she ou it. E cada verbo vai seguir uma regrinha diferente. Então, a gente tem os verbos que seguem a regra geral, né? Nos quais a gente poderia acrescentar somente o S. A gente tem os verbos nos quais a gente tem que acrescentar o ES, que normalmente são verbos que terminam com essas letras. A exceção do do e do go, que não terminam com essas letras, mas que também a gente vai acrescentar o ES. A gente também tem os verbos que terminam com o I, nos quais a gente vai acrescentar o IES, e a gente tem a exceção a essa regra, que são os verbos que terminam com o I, mas são antecedidos por uma vogal, que a gente vai voltar à regra inicial, acrescentando somente o S. Então, agora, eu gostaria de vir aqui com vocês nas sentenças negativas. Bom, quando a gente tiver sentenças negativas, pessoal, o que vai acontecer? Aqui, no caso do Simple Present, eu preciso de 2 auxiliares, que serão eles o don't e o doesn't. O don't nada mais é do que a junção do do junto com o not. Na forma abreviada, então, don't, ok? E o doesn't nada mais é do que o does mais o not. Então, na forma abreviada aqui, a gente tem doesn't. Recapitulando, então, eu falei para vocês anteriormente que a gente só precisa se preocupar com a conjugação verbal quando a gente tiver a terceira pessoa do singular. Quando a gente tem frases negativas, a regra vai ser muito parecida. Novamente, colocando aqui todos os pronomes vão seguir a mesma regra, com exceção da terceira pessoa do singular,
singular, que são esses 3 pronomes aqui. Então, com todos os outros pronomes, caso a gente crie alguma sentença negativa, a gente vai usar o don't. Só que na terceira pessoa do singular, a gente vai usar o doesn't, ok? E agora, eu vou criar uma frase aqui para ilustrar isso que eu tô falando. She doesn't go to school. Bom, pessoal, anteriormente, eu havia falado para vocês que a gente precisa conjugar o verbo toda vez que a gente tiver a terceira pessoa do singular. Porém, quando a gente estiver tratando de frases negativas, não vai ser mais o caso, porque o que acontece? Aqui, a gente já tem um auxiliar, o auxiliar doesn't. Esse auxiliar, ele já faz a conjugação da frase para mim. Vou colocar nesses termos, tá? Então, ele já está fazendo a conjugação da frase. Então, nesse caso, não é necessário que a gente mude o verbo, que a gente faça a conjugação verbal. Então, o verbo que na frase positiva acabava se transformando em goes, aqui na frase negativa, ele volta ao seu estado original. Então, quando a gente tem frases negativas e a gente tem a terceira pessoa do singular, a gente não precisa mais transformar o verbo, a gente não precisa mais conjugá-lo. Isso vai valer para todas essas 3 pessoas que eu coloquei aqui, ok? E isso vai acontecer também quando a gente tem questions. Então, quando a gente tem questions, a gente também vai precisar de um auxiliar. No caso aqui, a gente vai precisar de 2 auxiliares, né? O do e o does. E aí vai acontecer a mesma coisa, pessoal. Então, aqui eu vou pegar os pronomes que já devem ser conhecidos. E, novamente, então a terceira pessoa do singular sempre vai ser a exceção da regra. Com todos os outros pronomes, caso a gente queira fazer uma pergunta, a gente vai usar o do. E com a terceira pessoa do singular, a gente vai usar o does. Uma coisa importante de falar aqui é o seguinte, quando a gente tem negative sentences, esse don't e esse doesn't, eles estão, se a gente tiver que fazer uma tradução livre para o português, eles têm o sentido de não. Ambos têm o sentido de não. Então, apesar do don't e do doesn't serem palavras diferentes na forma de escrever, eles têm o mesmo sentido. Então, na tradução livre, ambos teriam o mesmo sentido, tanto don't quanto doesn't. Quando a gente tem questions, então no caso aqui, o do e do does, esse do e esse does, na tradução livre, eles não têm sentido algum. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, do you work? Vocês trabalham? Se eu for traduzir isso aqui, a tradução que nós temos é, vocês trabalham? Então, nesse caso, o auxiliar do, ele só existe nessa frase para comunicar para o interlocutor que isso aqui é uma question, que isso aqui é uma pergunta. Então, a palavra do, ela não tem uma tradução em questions, então a gente não vai pegar essa palavra e atribuir um sentido a ela, porque a função que ela está exercendo aqui para mim é somente indicar que isso aqui se trata de uma pergunta. Vai ser a mesma coisa no does. Então, o does, quando colocado numa question, então, por exemplo, faz de conta que eu faço essa pergunta aqui, me referindo a uma outra mulher. Does your mother work? Sua mãe trabalha? Então aqui eu estou fazendo essa pergunta me referindo a uma mulher, no caso mother. Por isso, no caso, eu estou usando o does, né? Como eu falei para vocês, na terceira pessoa a gente sempre usa o does. Novamente, o does aqui nesse caso não tem uma tradução específica. A função dele é somente indicar que isso é uma pergunta. Então, a tradução dessa pergunta seria basicamente, a sua mãe trabalha? Porém, tem uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o quê? Aqui no início, eu coloquei o does como um verbo. E agora, eu estou mostrando para vocês que o does, ele pode servir como um auxiliar. Tanto do quanto does, né? E é isso mesmo, pessoal. Então, essa palavra, o do ou does, ele pode ter essas 2 funções. Ele pode servir primeiro como um auxiliar para a gente conseguir formar perguntas, ou ele pode servir como um verbo também. Como um verbo, ele tem o sentido de fazer. E quando a gente tem perguntas, quando a gente usa o do ou does para alguma pergunta, aí ele já não tem sentido algum. Ele é somente um auxiliar, combinado? Eu vou trazer alguns exercícios para a gente conseguir praticar isso aqui, caso não tenha ficado algo claro. Caso vocês tenham perguntas também, vai ser um prazer respondê-los nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e vejo vocês então na próxima aula, na qual eu vou mostrar algumas perguntas para a gente conseguir colocar isso aqui em prática. Combinado? Thank you very much for your attention and see you.